Opa, Rafael Piton aqui e hoje a gente vai responder uma dúvida muito comum dos nossos alunos quando se trata aí de atualizar os dados no Power BI. Então o Lucas Natan ele pergunta assim, é possível conectar diretamente no banco de dados e os relatórios se atualizarem conforme essas atualizações vão acontecendo no banco? Tá? Essa é uma pergunta bem comum quando a gente está trabalhando com o Power BI Desktop e com o Power BI Service, ou seja, o Power BI na nuvem. Tá? E essa resposta, sim, tem como fazer, porém a gente tem que analisar dois pontos de vista aqui para a gente não se perder e não confundir as coisas. Tá? Isso aí se chama Gateway de dados, ok? Existe uma camada intermediária para que a gente possa atualizar esses dados entre a minha fonte de origem, né, ou seja, minha fonte dos dados, e o serviço do Power BI, ou seja, para isso ficar automatizado, ok? Tá, mas o que é esse gateway de dados? Então, assim, cara, assim, de forma bem resumida, assim, bem simplista, vamos dizer assim, o gateway de dados ele é uma ponte, tá, de comunicação entre o banco de dados local, ou seja, o seu DW, por exemplo, o seu arquivo no Excel, não importa, e a nuvem, ou seja, o Power BI Service, ok? Isso é o gateway, tá? A gente tem dois tipos de gateways e isso vai fazer diferença na sua atualização do banco, ou seja, não necessariamente um tipo é melhor do que o outro, é só a estratégia diferente, tá? Então a gente tem dois tipos, um que é o Personal Gateway, ok? Que é o gateway que a gente chama de pessoal, e tem o Enterprise Gateway. Antigamente a gente chamava de Enterprise Gateway, hoje é só On-Premise Gateway, e eles estão mudando um pouco esse nome. Tá bom? Qual que é a diferença de um para o outro? Então o que o Personal faz? Ele importa os dados e consegue agendar as atualizações, ok? Ele também tem as conexões disponíveis apenas para o conjunto de dados que você mesmo criou. Então quando você foi lá, criou um relatório no desktop e publicou isso, né? Publicou lá no Power BI Service. Se você estiver utilizando um gateway personal, ou seja, um pessoal, somente você vai conseguir ter acesso àquilo ali, ok? É bem importante a gente entender isso. Mas por que existe essa diferença, né? É porque, às vezes, você não quer deixar disponível para toda a empresa, ok? Então você utiliza somente o seu, tá bom? E ele também tem um limite de atualização de 8 vezes ao dia, ok? Isso pode mudar dependendo do momento que você está assistindo esse vídeo, mas o limite é esse, ou seja, no momento que eu crio meu relatório no Power BI Desktop, publico isso na nuvem, ok? E configuro o meu gateway, eu tenho 8 vezes ao dia para que o Power BI Service vá lá no minha fonte de dados, né? Ou seja, o meu gateway vá lá na minha fonte de dados, veja se tem alguma alteração e me apresente, ok? Essa atualização você pode programar ela, você pode escolher em que momento que ela vai atualizar. Ou seja, eu posso escolher se ela vai rodar, por exemplo, 8 da manhã ou 8:30 da manhã. O minuto é 00 ou 30. A gente não pode tipo, escolher 8:15. A própria Microsoft já falou que vai melhorar um pouco nessa relação de atualização e tudo mais. Tá? Então é bem importante. Resumindo, eu posso atualizar 8 vezes ao dia de meia em meia hora, ok? E quando estourar essas 8 vezes ao dia, eu não consigo adicionar mais ranges ali de atualização e começa no outro dia, ok? Bom, qual é a diferença então disso aqui do Personal para o Enterprise? Bom, o Enterprise Gateway ou o On-Premise Gateway, ele importa os dados e agenda atualizações, assim como o Personal, ok? É importante dar uma reforçada aqui que essa importação significa que ele carrega os dados para dentro do modelo ele pega os dados do Power BI, dentro do modelo do Power BI e carrega para a memória. Tá? Então ele vai ficar sempre na memória. Isso significa importar os dados, ok? Ele também, o Enterprise, tá? O Enterprise Gateway, ou On-Premise Gateway, ele suporta o Direct Query, ok? Para SQL Server, Oracle, Teradata, e dependendo do momento que você está assistindo esse vídeo, pode ter mudado esse suporte aí para o Direct Query, ok? Se você não sabe o que é Direct Query, eu vou te explicar aqui. O Direct Query é uma conexão, ok? Do Power BI Desktop para alguns tipos de bancos de dados relacionais, como o SQL Server, o Oracle, o Teradata, ou seja, eu vou ter em produção, vamos deixar aqui o link, né? Tem um linkzinho nos próprios sites da documentação da Microsoft,
Vamos deixar o link então. Beleza. Que daí tem lá a lista, né? Porque esse troço pode mudar, mas o conceito é o mesmo, tá? Não muda, ok? Outra coisa que o Enterprise Gateway faz, utilizando o Direct Query, ok? Ele não carrega os dados no modelo. Assim como a gente utilizou a importação, que ele carrega os dados para dentro da memória, o Direct Query não faz isso, tá? Ele vai executar várias consultas simultâneas no seu banco de dados relacional e vai retornar essa consulta para o Power BI. E aí o Power BI apresenta isso. Essa é a grande diferença entre importar e Direct Query. E lógico, isso vai servir só, então, para você utilizar o Power BI para apresentar os dados em tempo real. Okay? Então é dessa forma que a gente utiliza a apresentação em tempo real. O Gateway, o Enterprise Gateway, ou o On-Premise Gateway, como o pessoal gosta de chamar, ele também tem suporte a Live Connection. Okay? O que é Live Connection? Você vai utilizar para conectar isso no SQL Service Analysis Service, ok? Então, para o pessoal de Microsoft já sabe que tem o Analysis Service lá do Cubo, faz regra de negócio e tudo mais. Tá? Então, o Enterprise Gateway também vai ter essa funcionalidade disponível para o SQL Server Analysis Service. A vantagem disso é que todas as regras de negócio, elas vão ser desenhadas no modelo semântico, né? Ou seja, tem a camada semântica, o pessoal de BI já ouviu falar. A gente pode até falar em outro momento aqui mais sobre cubos, tá? Então a camada semântica ali barra cubo. E toda essa inteligência do negócio, toda essa definição de regras de negócio são desenhadas nessa camada semântica, ou seja, utilizando o Analysis Service, e aí o Power BI passa a ser somente uma ferramenta de geração de relatório ou apresentação dos dados. E com isso o Enterprise Gateway, ou On-Premise Gateway, ele se torna então o gateway central da empresa, ou seja, organizando e centralizando todas as fontes de dados para que possam ser consumidas naquele único local, ok? E por fim, lógico, ele tem o limite de atualização, ok? Igual ao do Personal, 8 vezes ao dia, de meia em meia hora. Como eu já te falei, a Microsoft está trabalhando nisso para liberar formas diferentes de atualização e como vai carregar isso ou não. Lembrando que a atualização, se você fizer a importação e não utilizar Direct Query ou Live Connection. Okay? É bem importante você entender isso, certo? Então, a pergunta do Lucas, resumindo, é possível conectar diretamente no banco de dados e os relatórios se atualizarem conforme o banco se atualiza? Sim, é possível. O que você tem que prestar atenção o meu banco de dados, ou seja, o meu DW, minha fonte de dados, ela é SQL Server, é Oracle, é Teradata, ok? E dependente do momento que você assistir esse vídeo, pode ser que tenha alguma tecnologia ou outra que suporta Direct Query. Eu quero fazer, ou seja, o Live Connection, né? Eu quero fazer a atualização em tempo real. Se sim, você vai utilizar o Enterprise Gateway. Se não, você pode utilizar o Personal. Mas assim, no modo geral, a gente sempre instala o Enterprise, ok? E utiliza mesmo importando os dados. Então aqui no nosso exemplo, aqui na Riser, a gente utiliza como DW o Postgres. E é um banco de dados relacional e o Postgres não tem suporte hoje a Direct Query, ok? E a gente usa a importação, porque para a gente, para o tamanho dos nossos dados, não tem problema, certo? Então a gente utiliza a forma de carregar os dados de forma de importação, ou seja, ele carrega para a memória e 8 vezes ao dia. A gente definiu aqui uns horários, mais ou menos o tempo que a gente olha mais o BI, né? E ele vai atualizando de meia em meia hora pra gente. Ok? Beleza? Eu espero, Lucas, ter respondido a tua dúvida. E a galera que está nos assistindo, não esquece também de botar os comentários aqui se vocês entenderam, se vocês têm mais dúvidas sobre esse assunto e também se tem dúvidas sobre outros assuntos relacionados a Power BI, a BI, enfim. Coloquem nos comentários, tá? E não esquece de fazer essas coisas aí que tem que fazer, né? Curtir, né, produtor? Curtir, compartilhar, se inscreve no canal. Eu nunca faço inscreve no canal. Tem que falar. Se inscreve no canal, curte, faz essas coisas aí para esse vídeo aqui para mais gente, entendeu? E se você tem uma pessoa, um colega de trabalho, alguma coisa assim, que se interessaria por esse assunto, manda pro cara, entendeu? Certo? E também a gente vai deixar aqui, né, no link da descrição, para você fazer download de relatórios do Power BI, para que você possa ver como tudo ali funciona, tá bom? Então eu vou ficando por aqui, até a próxima aula.